Bom, nós estamos aqui no Museu Emílio da Silva, o museu que representa a história de Jaraguá do Sul, e nós estamos com uma exposição temporária que retrata os instrumentos medievais de tortura. E nós temos o professor João Araújo, que leciona na rede estadual e municipal de Jaraguá do Sul. E ele veio visitar a exposição e ele tem todo um olhar sobre o conjunto de peças que retrata o período da Idade Média. Professor João, o que é que o senhor poderia aproveitar de modo interdisciplinar para a sua disciplina de língua portuguesa? A primeira coisa que me chama a atenção é o fato de que recentemente eu trabalhei com os meus alunos do primeiro ano no Abdon Batista, justamente essa época e na literatura a gente chama de trovadorismo, mas abrange todo o contexto histórico, político, econômico e, óbvio, esse momento em que a igreja instala a Inquisição. E aqui eu tenho justamente os recursos que os alunos poderão ver, como que se tratava as vítimas, sejam os criminosos comuns ou os chamados hereges, principalmente aqueles remanescentes da Reforma Protestante. Certo. De que forma o professor pode aproveitar isso, confrontando esse passado medieval com os aspectos contemporâneos? No passado, a violência era institucionalizada, moralmente, eticamente, pela Igreja Católica. E hoje nós temos um outro tipo de violência que está representado por outras vertentes. De que forma o professor pode aproveitar, então, isso para visualizar para o aluno e colocar de modo contemporâneo para que ele possa fazer uma leitura maior? Então, assim como você mesmo fala, já citou, essa tortura institucionalizada pela Igreja era algo extremamente cruel, como está representado aqui pelos instrumentos, e hoje nós temos uma tortura velada que de certa forma também é cruel. E me lembra agora o fato, as manifestações de rua, a forma como o aparato de segurança está reprimindo essas manifestações, a forma também grosseira às vezes como o aparato de segurança reprime a manifestação popular, a vontade popular, e a gente está vendo aí na televisão o tempo todo. Agora recentemente eu estava assistindo o jornal Hoje, e eles estavam mostrando a forma como a polícia estava reprimindo uma manifestação no Rio de Janeiro. E as manifestações, inclusive, se aguçaram muito mais desde que começaram, justamente em resposta a uma atitude leviana do poder público, reprimindo uma manifestação em São Paulo sobre o chamado os 20 centavos, que daí se alastrou pelo país todo. Isso, É importante essas questões que você levantou, ligadas aos movimentos sociais, a questão do aparelho repressor da polícia, que representa o Estado, E o que você diria para o professor que está em sala de aula, você está nesse ambiente museológico, o que você recomendaria para ele trazer os alunos para refletir o passado, fazendo a ponte com o presente? Olha, não só esse momento específico dessa exposição dos instrumentos de tortura, mas eu acho que todo o museu, desde a sua arquitetura, o prédio como um todo, já é um legado, um legado dos ancestrais, dos pioneiros jaraguenses, que deve ser não só respeitado, mas acima de tudo aproveitado para se estudar esse passado, e fazer um confronto com o nosso momento, com esse momento histórico em que estamos. E especificamente a exposição aqui, eu vejo que não só eu como professor de língua portuguesa e literatura, já que especificamente a literatura é extremamente aproveitável essa exposição, mas os professores de história, os professores de geografia, ou seja, dá para se fazer todo um trabalho interdisciplinar na sala de aula com essa exposição que vocês estão proporcionando aqui, que eu acredito que vai até agosto, Isso. O agendamento maior vai ser justamente na primeira semana, quando as escolas retornam, Muito bem, professor, a gente agradece, que a gente conhece o trabalho
que você tem na rede municipal e na rede estadual, e desejamos que realmente sirva como um meio pedagógico também de aprendizado e reflexão. Eu que agradeço porque no momento em que eu vi o anúncio, né, dessa exposição, já me veio automaticamente a imagem dos alunos. Eu preciso levá-los lá, eles têm que ver, porque acima de tudo são instrumentos originais, né? Não são réplicas, não são cópias, são instrumentos que trazem as marcas e o sangue de muitas vítimas da Idade Média. Ok.